Quando eu saía para almoçar em restaurante com a mãe das minhas filhas, e as duas ainda eram bem novinhas, costumávamos levar conosco o que chamávamos de bolsa do divertimento. Era uma sacola ou uma mochila que continha papel, tesourinha, lápis de cor, lápis de cera, etc. Isso porque todo mundo sabe que uma criança tem um certo timing de tolerância em lugares normalmente fechados e nos quais elas precisam ficar sentadas. Isso foi há mais ou menos 10 anos. Hoje tudo é bem diferente. Basta um smartphone ou um tablet com alguns jogos e aplicativos conectados ao Wi-Fi, claro, para que você tenha o tempo que você quiser com a sua esposa ou namorada, sem que as crianças fiquem saturadas e queiram ir embora. Daí você come tranquilo, o prato que você escolheu, toma o vinho de sua preferência. Só que aquilo que aparentemente nos parece confortável a princípio, guarda algumas implicações extremamente perigosas. Bill Gates, abre aspas, frequentemente definimos um horário após o qual não há tempo de tela, o que no caso dos meus filhos os ajuda a dormir a uma hora razoável. Fecha aspas. Steve Jobs, falando sobre o uso do iPad pelos próprios filhos. Aspas, eles não usaram isso. Limitamos a quantidade de tecnologia que nossos filhos podem usar em casa. Fecha aspas. Chris Anderson, CEO da 3D Robotics, pai de 5 filhos, abre aspas. Nós vimos os perigos da tecnologia em primeira mão e eu vi isso em mim mesmo e não quero ver isso acontecer com os meus filhos. Fecha aspas. Há uma escola particular no Vale do Silício chamada Waldorf School of the Peninsula, aliás a mais cara e a mais procurada de todas, mas que proíbe de forma veemente a utilização de quaisquer dispositivos eletrônicos por menores de 14 anos de idade. Vocês já se perguntaram a razão pela qual a elite da indústria da tecnologia cria restrições domésticas aos filhos quanto ao uso dessas mesmas tecnologias? A razão é muito simples. Muito embora sejam ferramentas de extrema utilidade, praticidade, verdadeiras fontes de conhecimento rápido e acessível, quando tais ferramentas são utilizadas de maneira irresponsável, tendem a fomentar o vício, a ansiedade e, por consequência, a depressão. Talvez até já tenham sido projetadas e configuradas estrategicamente para a manifestação desse vício. Eu não vou me ater estritamente a dados estatísticos, até porque é totalmente desnecessário e até chato. Mas qualquer pessoa do planeta sabe que vivemos, sim, hoje uma pandemia de ansiedade e de depressão na infância. Qualquer pessoa também sabe que o índice de suicídio na adolescência cresce a cada dia. E é sim possível traçar nexo de causalidade entre o mau uso da tecnologia e as alterações de dopamina, endorfina, serotonina e adrenalina, entre outras várias substâncias que produzimos, embrenhadas em meio a mensagens, notificações e aplicativos. Observem que, em todas as vezes que uma criança ou um adolescente, e nesse caso até mesmo um adulto, puxa para baixo a tela de seu smartphone a fim de atualizar o feed de notícias de uma determinada mídia social utilizada, função chamada pull to refresh, na verdade ele está apenas repetindo, imitando o mesmíssimo movimento de uma alavanca de caça-níqueis de cassino. Esse movimento, acreditem, tende a explorar a idêntica suscetibilidade psicológica que leva à compulsão pelo jogo e pela busca de uma recompensa. Lembrando que o ato de jogar, para quem é viciado, é até mais importante do que o ato de ganhar. E a recompensa, nesse caso, pode ser uma foto, um meme, um emoji, um anúncio, uma mensagem muito aguardada, um elogio, uma crítica ou uma informação de trabalho, o que tem a ver diretamente com a já citada dopamina. Porque o vício gera uma reação em cadeia infinita.
Uma curiosidade ainda sobre isso. Eu não sei se vocês se recordam, mas os alertas de notificação do Facebook, durante muitos anos, eu me lembro, foram sempre na cor azul, em harmonia com o seu próprio layout, inclusive. Só que os designers descobriram que se avisos fossem colocados na cor vermelha, que no marketing digital significa paixão, amor, excitação, sedução, perigo, desejo, guerra, sangue, calor, as pessoas provavelmente checariam os avisos de maneira compulsiva. E foi exatamente isso que aconteceu com os usuários. É como se, na prática, esses alertas causassem pequenos e constantes bombardeios de ansiedade, que tem a ver aí com a serotonina, que somente cessaria com a verificação desses alertas. Isso permite, inclusive, que a plataforma tenha pleno e instantâneo conhecimento do momento em que um usuário, especialmente se ele é uma criança ou adolescente, esteja padecendo de maior carência, vulnerabilidade, insegurança e necessidade de aceitação. Assim, a rede social consegue manipular o momento exato em que o usuário deve receber uma curtida ou uma notificação. E de onde eu tirei tudo isso? De diversos relatórios e documentos internos vazados do próprio Facebook, além de depoimentos e de entrevistas de muitos de seus executivos e projetistas, tudo amplamente disponível na própria internet que utilizamos. Em suma, talvez as nossas escolhas não sejam tão livres e autênticas quanto imaginamos. Mais um elemento que nos causa uma profunda dependência, o instinto obsessivo pela discussão, pela peleja, pela briga, a perpétua necessidade de polemização sobre qualquer assunto que seja, na necessidade infinita de que você seja visto, ou lido, ou escutado. As redes sociais incentivam comportamentos beligerantes, que extrapolam em muito o saudável intercâmbio de ideias e de opiniões. James Williams, um conhecido ex-estrategista do Google, escreveu que, aspas, nos habituamos a um estilo cognitivo perpétuo de indignação por internalizar a dinâmica do meio, fecha aspas. Outro fator que ratifica o vício, o princípio da distração. A mera presença de um smartphone em nosso campo de visão, ainda que esteja desligado, já danifica severamente a nossa capacidade cognitiva, no que se denomina atenção parcial contínua. No mesmo sentido, é a necessidade quase erótica de tocar, manipular e acariciar o telefone ininterruptamente, num processo idêntico ao de um fumante inveterado que precisa segurar o maço de cigarros. Inclusive, um usuário médio de celular, especialmente menor de 21 anos de idade, toca e clica o aparelho cerca de 2.630 vezes no dia, numa escala superior a 4 horas diárias de contato. E esses dados são de 2017. Imaginem como devem estar as estatísticas nos dias de hoje. Passear no parque, cuidar dos filhos pequenos, brincar de chefe de cozinha, assistir a um bom filme, são atividades que, em tese, não deveriam, em hipótese alguma, comportar os gadgets. Isso sem contar que é falta de educação perante os seus interlocutores e convidados. É contraditório que a tecnologia criada para que as nossas vidas fiquem mais confortáveis hoje esteja escravizando especialmente as gerações mais novas, tornando-as deprimidas e infelizes. Quando nós pedimos a algum adolescente que desligue ou que guarde o seu celular, é o mesmo que lhe solicitar que voluntariamente ampute uma perna ou um braço. E, finalmente, não sejamos ingênuos. Se não controlamos o equipamento, obviamente também não controlamos o conteúdo que os nossos filhos acessam. A responsabilidade de educar os nossos filhos é essencialmente nossa, e não dos celulares, da internet e da programação televisiva. Como certa vez cantaram os eternos Rolling Stones. War, children, it's just a shot away. It's just a shot away.